Olá, seja bem-vindo, meus queridos, amados irmãos, companheiros de leitura aqui da Palavra do Novo Testamento. Te convido agora a aquietar o coração e iniciarmos agora a leitura das cartas que Paulo escreveu da primeira prisão dele em Roma, por volta do ano 60, 61, possivelmente início de 61. Foram umas cartinhas, entre elas está essa de Colossenses, que foi a primeira, e nós vamos ler nesse instante. Paulo está aqui agora escrevendo a uma igreja situada de onde ele está, Roma, até aqui, né, na região da Frígia, que está na Ásia, que nesse momento já era pertencente ao Império Romano. Hoje a atual Turquia, uma região, uma cidadezinha onde já não existe mais, Colossos, né? Paulo está escrevendo a uma igreja que ele não conheceu pessoalmente, nem ela, nem Laodiceia, nem Hierápolis, né? Mas foram igrejas que surgiram durante o ministério de Paulo lá em Éfeso, quando Paulo, por volta do ano 54, 55, 56, ele fica 2 anos e 3 meses ali em Éfeso e ele evangeliza toda a região da Ásia, né? Então aqui um desses amigos, companheiros da comitiva de Paulo é que funda essa cidade, é que funda essa igreja, inicia o trabalho embrionário. E ali se destaca lá em Colossos um personagem importante, chamado de Epáfras. Nós vamos ler na carta. Ele era um colossense, se dedica ao trabalho, amoroso, zeloso, e ele fica tomando conta daquela igreja. Então ele era um nativo, estava ali, e é ele que leva informações para Paulo a respeito dos ataques das heresias gnósticas que estavam surgindo naqueles dias na cidade de Colossos, no meio da igreja. Aí Paulo então começa a escrever prevenindo a igreja. Ele não estava curando a igreja, era o início, era a fase embrionária do gnosticismo. Paulo começa a escrever e nós vamos ver detalhe por detalhe. Eu vou poupar vocês de muita informação aqui nesse instante, mas ao longo da carta eu vou trazendo todas as informações para vocês. O interessante aqui é que nós sabemos esses detalhes aqui, ó. Então Paulo não conhecia esses irmãos, não visitaram essas igrejas, não visitou, não as fundou, mas elas foram criadas durante o tempo de Paulo na cidade de Éfeso, tá bom? Essa cidade, Colossos, outrora no passado, antes de Cristo, era muito famosa, é a mais importante da região da Frígia e também da Lídia ali, é uma cidade muito importante. Tanto que imperadores como Xerxes, como Ciro Persa, né, eles paravam, ali era o point deles, quando eles iam com os exércitos deles. Era uma cidade que prosperou muito, porque essa cidade, junto com Laodiceia e Hierápolis, ficava no vale de Lico, do rio Lico. Era um vale fértil. E por que era um vale fértil? Porque era um vale de muitos vulcões. Sim, muitos vulcões. E a larva, a cinza desses vulcões era fértil. Nascia então bons pastos, né? Muita uva era plantada, o lugar do bom vinho, os judeus iam para ali, tinha muitos judeus ali nessa região, tá bom? E também as margens do Lico ficavam muito gesso. Então essas cidades ficaram prósperas. Vocês podem ter ideia disso, que a cidade que se cresceu mais do que Colossos nesse tempo de Paulo já não tinha tanta influência mais, ela foi empobrecendo, justamente em função do crescimento econômico de Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia em função das suas ovelhas, a lã, o tesouro bancário, o pó frígio, cresceu muito. Você vê que essa cidade foi destruída uma vez e eles não precisaram de recursos do Império Romano. Eles reconstruíram a cidade com o próprio dinheiro deles, né? E a cidade de Hierápolis, ela é famosa, recebia muita gente da circunvizinhança, turistas, para os banhos termais, né? Curar-se nas águas de uma temperatura boa que tinha ali. Então cresceu. Então era importante que Paulo levasse o evangelho para ali. E era importante essa carta escrita por Paulo nesse instante para fortalecer a igreja
contra as heresias do gnosticismo que estava entrando. Ou seja, de uma antítese muito forte entre o mundo material e o mundo espiritual. Não é? E eu vou mostrar essas ideias para vocês no momento certo, na fala certa. Tá bom, amados? Porque a linha predominante era justamente essa. Deus é espírito, Deus é bom, mas essa matéria é má, ela não presta. Então é impossível que Deus tenha vivido na pele de Jesus. Se Jesus era filho de Deus, ele não era humano, ele não tinha carne, ele era uma espécie de um fantasma, um espírito. Quando ele andava, não deixava as pegadas. Essas eram as ideias que surgiam, né? E outra era a questão da criação. Eles falavam que, os gregos principalmente, né, que Zeus era o criador de tudo. E que essas emanações, né, e quando eles falam de Deus, as emanações de Deus, aí eles comparavam com o sol, os raios solares, né, eram muitas. Chamava essas emanações de anjos, seres espirituais. E que uma dessas emanações, a mais fraca de todas, criou a terra, criou a matéria. Aí Paulo vem destruindo todas essas heresias. Então Epáfras é quem faz o relato para Paulo. E Paulo escreve para fortalecer essa igreja. Porque esses irmãos aqui, a maioria deles gentios, vinham dessas origens pagãs, do misticismo, das culturas pagãs, que criam isso e isso. É como nos dias de hoje, amados. Você vê que até as igrejas evangélicas estão atoladas do espiritismo, do misticismo. Porque os charlatões, esses falsos líderes, por não se sentirem e verem Jesus a suficiência da salvação, eles saem inventando, criando mecanismos para atrair o povo. E você vê que toda a região aqui perto de nós, no Vale de Quitionha, tem que ter um benzedor, tem que ter uma rezadeira, tem que ter o sal grosso, tem que ter uma campanha, tem que ter o óleo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, senão não resolve. Tem que ter a foto, tem que ter a roupa da pessoa para você fazer, para você orar naquela roupa. Não basta Jesus, o poder de Deus, não basta. Tem que ter os mecanismos. E tudo isso relacionado com dinheiro, porque você tem que comprar tudo isso. Eles não te dão nada, não. No fundo do fundo, eles querem sobreviver financeiramente. Então essa carta é importante porque vai nos libertar dos resquícios que carregamos das nossas culturas religiosas passadas. E vai produzir em nós uma liberdade responsável em Cristo. E isso é poderoso, amado. Né? E vai nos libertar, mais uma vez, vamos ter que falar sobre lei. Antinomismo. Porque aqui tinha muitos judeus aqui. Pra você ter uma ideia, um pouquinho antes dos 200 anos de Cristo, você pode observar ali, ó, que Antíoco Epifânio era mais de 2.000 famílias de judeus e coloca aqui nas regiões da Lídia e da Frígia. E os judeus diziam, os judeus que foram criados ali, que mandava dinheiro para fora para pagar o imposto do templo em Jerusalém, e não era pouco não. Chega-se à conclusão de que nessa época tinha uns 50.000 judeus nessa região aqui, ó, nessa região. Entenderam? Porque vocês vão perceber que eles confiscaram, chega uma época que eles confiscaram o dinheiro que os judeus mandavam para lá. Eles embargaram, não vai sair dinheiro daqui mais não. Dinheiro para pagar imposto de 11.000 judeus, só homens maiores de 18 anos. Se você colocar crianças, se você colocar mulheres, eles calculam os 50.000 judeus aqui. E os judeus cresceram aqui. E eles falavam, não, para ter o conhecimento de Deus, só através da lei. Então existia uma relação muito forte entre o gnosticismo e o judaísmo. Esse mistério de conhecer Deus, esse segredo. E Paulo vem destruindo tudo isso aqui nessa carta. Essa carta aqui é um dos auges de Paulo, da escrita de Paulo a respeito de Jesus, e é tremendo. E eu te convido agora para ler. Vamos tentar ler pelo menos alguns versículos, né? Para a gente não ficar muito extenso. Mas vamos tentar ver alguns aqui. Vamos lá, então, abra aí. Verso 1, Paulo, autor da carta, apóstolo de Cristo Jesus, nós já sabemos disso, por vontade de Deus, sim, não foi Paulo que quis ser apóstolo, ele era perseguidor, não foi vontade da carne, não foi vontade dos homens, foi vontade de Deus que tirou Paulo de lá e o chamou.
E o irmão Timóteo, que era um filho na fé de Paulo, um jovem pastor, né? Está escrevendo, verso 2, aos santos separados, aqueles que foram separados por Cristo, justificados em Cristo, e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, essa capital que era um colosso mesmo, linda e maravilhosa. Aí ele está desejando, ó, graça e paz a vós outros da parte de Deus, que é nosso Pai. Então nós temos um Pai, gente. Você não é bastardo na terra. Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, ainda que você fique órfão no chão da terra, você pode ter certeza, Deus é o Pai dos órfãos. Você tem um Pai, descansa sua alma. Tem muita gente sofrendo porque não achou ainda essa paternidade em Deus. Deus te ama, Ele é Pai. Pai nosso que estais nos céus. Descansa nessa paternidade. Você não está órfão, você não está perdido, Deus te ama. Verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Quando oramos por vós, Paulo tinha essa prática, como judeu, já orava várias vezes por dia, em direção ao templo. Depois de convertido, então, aprendeu com Jesus, né? Do que Jesus revelou para ele, e aprendeu com os apóstolos a vida de oração. Então, Paulo está orando por eles. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Então, Paulo escutou falar que essa igreja nasceu forte e tinha fé em Jesus, e do amor que tendes para com todos os irmãos, os santos. Está vendo? Fé em Cristo. Essa fé relaciona com os irmãos em amor, né? Verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual esperança antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo vizinho está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha a tríade, fé em Cristo, amor uns com os outros e esperança que transcendia, que está preservada, guardada nos céus, onde é nossa pátria. Essa esperança eles ouviram desde o dia que eles creram em Jesus. Eles já creram no Evangelho nessa perspectiva da esperança. Está vendo? Esse Evangelho que chegou até eles por meio de Epáfras. Possivelmente, Epáfras é quem, por ser colossense e ter convertido, é quem tenha levado o Evangelho até essa cidade. E lá, essa fé nos irmãos, esse amor, essa esperança, frutificou, porque o Evangelho em nós dá frutos. Repara a sua vida, como que os frutos vão nascendo em você, curando você, exala para a sua família, exala no trabalho, em todo canto onde você vai. Um verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, produz frutos, amados. E eles foram instruídos por Epáfras, que era um conservo, junto com Paulo. Pronto, amados. Que estava cheio do Espírito Santo desses irmãos. Essa é a introdução. Verso 9. Por essa razão, a razão anterior, de cheios do Espírito, cheios de amor, de fé, instruídos, frutificando, aí Paulo está falando, ó, também nós aqui, ó, apóstolos, desde o dia em que ouvimos ouvimos quem? Epáfras, não cessamos, não paramos de orar por vós e de pedir a Deus que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo escutou, junto com os apóstolos, então essa igreja está crescendo, tem fé, vamos orar por eles, porque eles estão sendo atingidos. Tem seitas heréticas, heresias entrando dentro dessa igreja, vamos orar por eles, para quê? Para que eles transbordem desse conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Como é que eles conheciam Deus? Através de Jesus. E esse conhecimento de Jesus vai gerando esse entendimento espiritual em nós, que vai nos livrando dessas heresias místicas que vêm entrando em nós. Que tudo tem que ter uma matéria.
que eu citei no início. Quase todo mundo hoje é místico, cheio de paganismo. Tem que tocar na roupa, tem que tocar no óleo, tem que tocar, né? Tem que ler a mão, tem que ter um benzedor, tem que ter rezadeiro, tem que ter um galho de peão, tem que ter a rosa tem que ter a rosa pendurada, tem que ter uma pulseira, tem que ter um cordão, tem que ter não sei o quê, como se isso pudesse me proteger de alguma coisa, e não protege nada, muito pelo contrário, nos faz prisioneiros de um mundo espiritual maligno e perverso. É o que Paulo vai dizer. Então Paulo ora para que esses irmãos transbordem de conhecimento, sejam fortalecidos no poder de Deus, na glória de Deus, para se verem livres das ciladas do diabo, do diabo, de Satanás, e se fortalecerem no dia mau. E que eles crescessem assim, perseverantes, longânimos uns com os outros, cheios de paz e cheios de alegria, dando sempre glórias a Deus. Isso é tremendo e é maravilhoso, amados. E é assim que nós cresceremos aqui. Observe que tudo isso vai acontecer com você e comigo. Nós vamos crescer junto dessa carta. Essa carta produz em nós, gente, olha, a palavra que mais me vem à mente é liberdade. Para servir a Deus, somente a Deus. E nos libertar de toda essa tranqueira da religião. Esses penduricalhos, tem gente que mais parece um árvore de Natal, é laço para todo lado, a casa toda pendurada, porque não consegue, até a Bíblia serve de amuleto. Eu abro a Bíblia ali no Salmo 91 e quero que ela me proteja, como se ela aberta por si só tivesse algum poder. Não, amados, isso é misticismo, isso é cultura religiosa herdada, adquirida, onde nós fomos criados. Aí Paulo já começa dizendo no verso 13, eu quero ler só mais um pouquinho e encerrar, ó. Ele Deus, aí ele começa dizendo, ó, Ele Deus, de quem ele disse anteriormente, esse Deus que nos fez idôneos, dignos dessa vocação, que nos justificou para sermos salvos, aí ó, Ele Deus nos libertou, a palavra libertou, tá vendo? Estávamos escravizados, Ele nos libertou do império das trevas. Império porque envolve um império, tirania, alguém que domina, que manipula, que controla, que te rouba tudo, como os sistemas têm feito conosco. Empobrecido-nos em função deles mesmos, de uns poucos que dominam no mundo. É o império de Satanás, cujo mundo tem como centro, e ele é o príncipe disso. Então Deus nos libertou desse império, e nos transportou, tirou daqui e colocou aqui, para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, reino, se é um reino, pressupõe um rei. Quem é o rei? Jesus, o Filho do amor de Deus, que é cheio de amor. Através desse amor tudo foi criado. Então Deus me tirou desses principados da religião, desses poderes que nos oprimem, e nos transportou para o reino de Jesus, que é o reino de amor, onde em amor nós crescemos uns com os outros. Então chega de escravidão, gente. Será que é difícil de entender isso aqui? Não adianta você sair de uma religião e entrar em outra. Você sai de um principado e cai dentro de outro. Você tem que sair da religião, desses poderes da escuridão, das trevas de Satanás, que laça as pessoas, que envolve as pessoas com tanto misticismo, tanta corrente, tanta campanha, tanta tranqueirada que tem, que eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser livre para amar e servir Jesus. Isso é o reino de Deus que nos transportou para Ele. E é nele, em Jesus, no qual, verso 14, no qual Jesus, nós temos a redenção, amados. Está vendo? A redenção, a libertação, a remissão dos pecados. Foram perdoados os seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Você está livre em Jesus. Não deixa nada mais te massacrar e te oprimir, não. Sai fora disso aí. Ele, Jesus, verso 15. Ele, Jesus, este Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ah, então Deus se fez carne sim. Está vendo? Esse Deus que nós anelamos por Ele se materializou, Ele encarnou, Ele ganhou forma humana. E por que Paulo está dizendo isso? Justamente por conta dessa linha embrionária do gnosticismo, da antítese entre espírito e matéria. Deus é espírito, é bom. Então, se Deus é espírito, é bom, como é que Deus vai se materializar se a matéria é má? Então, esse Jesus que vocês estão falando, pregando aí na igreja de vocês, não, ele não é carne, não. Ele era um espírito, um fantasma. Ele andava e ele não deixava rastros, não. Isso é mentira, isso é uma ilusão. E Paulo já está aqui destruindo, não. Jesus é a imagem do Deus invisível.
Ele é o resplendor da glória de Deus aqui na terra. Ele é a revelação de Deus. Então, Jesus é exatamente aquele que pode nos salvar. Ele é a imagem do Deus invisível, desse Deus da graça que nós buscamos, que os homens buscam. O primogênito de toda a criação. E o primogênito não é porque ele é o primeiro que foi criado, não. É porque toda a criação origina dele, por meio dele, para ele. Por meio dele, todas as coisas vieram a existir, foram criadas. Ele é o Logos, a palavra de Deus. Como eles diziam, né? Que Zeus criou o mundo pelo Logos. Não, o Logos é Jesus. É como João diz. No princípio era o verbo Logos, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus que cuida de mim, que cuida de ti, e que dá vida e que dá graça ao mundo e que cria o mundo. Esse é o reino de Deus, o poder de Deus. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Toda a criação foi originada em Jesus, gerada por Jesus, criada por Jesus. E isso é tremendo e é poderoso e é maravilhoso. E aí Paulo completa dizendo, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, todas, nos céus, anjos, e existia uma teoria deles que todas as emanações de Deus eram anjos. Eles gostavam desse mundo dos astros, né? Nada eles faziam na terra sem não consultar os astros. Então ele está dizendo que é esse Jesus quem é criador de tudo, nos céus e sobre a terra, o que eles viam no alto e aqui. Mas eu sei que tem coisas na terra que está aqui, eu nem enxergo. O mundo microbiótico, o mundo dos átomos das células eu não enxergo. Eu só sei que não tem nada existindo no micro nem no macro que não tenha sido criado por Jesus. Tudo existe nele, acontece nele. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, poderes, né? Sejam soberanias, quem reina, soberanos, quer principados, quer potestades, quer demônios, o que quer que... Tudo foi criado por Deus. E Paulo está mostrando aqui essas ideias de Paulo aqui, ó, primeiro céu, segundo céu, terceiro, essas camadas hierárquicas que a ciência chama de cordas dimensionais. Paulo fala assim, então não existe corda dimensional que não tenha sido criada por Deus e que não exista em torno do trono de Deus, onde Deus está reinando soberanamente. E o Cordeiro de Deus está ali, ele é Jesus, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra de vida, e que se fez carne e habitou entre nós, e que te amou e que me amou, nos libertando, pagando o preço por mim e por você, tirando-nos do império das trevas de Satanás, deste mundo hostil e perverso, que tenta roubar a nossa alegria, aprisionar-nos nos grilhões, nas caixinhas pequenininhas das religiões, cheias de heresias e doenças. Então, pede a Deus para tirar todos os resquícios de você. Peça a Deus para tirar de você todo o medo que tenha. Tem gente que é assim. Qualquer coisa que acontece, já começa a buscar um aplicativo espiritual para se libertar. Não, volte para Jesus. É nele que está toda a nossa liberdade, graça e salvação. Vamos orar nesse instante. Pai, abençoa a mim e abençoa os teus filhos que estão agora conosco, iniciando essa leitura da carta de Paulo aos Colossenses. Ministra sobre nós a tua paz. Tira de nós todo medo, todos os resquícios que herdamos dos nossos antepassados, ó Deus, religiosos, de seitas, de heresias, de misticismos, de práticas místicas. Tira de nós. Ajuda-nos a estarmos em Cristo. Sim, dependermos somente de Cristo. E cheios do Espírito Santo, Pai, andarmos fortes, valentes, determinados, frutificando do chão da terra. Tira de nós os medos, porque nós somos filhos, o Senhor é Pai. Então pacifica cada coração, tira a fobia, tira o claustro, Pai, da alma que está agora, Pai, se sentindo assim abandonada, desamparada, que ela se sinta agora, Pai, curada pelo Senhor. Jesus, liberta-nos dos poderes das trevas, das vozes malignas. Sim, liberta-nos de todas essas práticas espirituais que nos prendem ao mundo, Pai, da troca, da barganha. Nós queremos viver pela fé em Cristo Jesus. Cura o doente nesse instante. Enche essa casa de luz. Enche essa alma, Pai, com a tua presença.
tira a tribulação e a angústia, fortaleça-nos na caminhada em Cristo Jesus, que nossas casas sejam cercadas com a tua glória. Sim, Pai, que todos os principados e potestades caiam por terra agora em nome de Jesus, e que os teus filhos sejam livres para te servir e te adorar e dar frutos nessa terra. É assim que eu peço a bênção do Senhor sobre a minha casa e a casa dos teus filhos agora, agradecidos pelo milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.